Olá, boa noite a todos. Prazer, prazer, prazer. O assunto da noite de hoje é Jesus acalma a tempestade. Referências que eu vou trazer vai ser o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E peço a vocês que deem uma lida no primeiro, no segundo e no quarto capítulo do Evangelho. Por quê? O capítulo do Evangelho, os 4 primeiros capítulos do Evangelho são a base, são necessária compreensão para poder desenvolver melhor a compreensão dos outros capítulos que vão ser explicado pelo codificador. Então, diante disso, vamos lembrar a passagem de Jesus, que ele pede aos discípulos que entrem no barco para atravessar o mar, que na verdade não era o mar, é um grande lago, que eles fossem na outra margem. Mas no decorrer da viagem, houve uma tempestade e a água começou a invadir o barco, as ondas, aquela agonia no meio da escuridão, aquela coisa toda. E Jesus dormia no fundo do barco e os apóstolos começaram a se desesperar, porque eles viram que a vida deles estava em risco e não via qualquer movimentação no sentido de Jesus fazer ou falar alguma coisa ou levantar-se. E aí os discípulos vão e o acordam: Senhor, não estás vendo que estamos a perecer, que estamos correndo risco de morte? E Jesus levanta e acalma a tempestade e questiona os discípulos: e a vossa fé? A questão é aí que nós vamos parar. A questão é a travessia. A travessia. Jesus, quando convidou os apóstolos para fazer a travessia, ele não disse que ela seria calma, mas quem estava no barco com eles? Jesus. Então isso nos remete aos dias atuais, em que o barco da nossa vida está passando por um teste, A questão toda é saber se nós estamos com Jesus no barco. Porque ele está conosco, mas nós estamos com ele no nosso barco. Isso é muito interessante, porque ele lembra sempre: não vos deixarei, nem vos abandonarei. É uma promessa. Agora, nós cumprimos as nossas promessas? Permanecer com ele? Essa aí vai mexer com as nossas cabeças. Nós temos uma travessia. Nós saímos do mundo espiritual, que é o mundo real, verdadeiro, nosso, porque nós somos espíritos imortais, num processo evolutivo. Ora, nós estamos na nossa realidade espiritual, ora, nós estamos nesse plano material, tá? Então, nesse momento, nós estamos nessa travessia. Nós saímos do plano espiritual e estamos no movimentar do material para retornarmos de novo à nossa casa, à nossa realidade, que é a realidade espiritual. Essa daqui é passageira, é momentânea. Tá? Então, as questões no Livro dos Espíritos, as escolhas das provas, o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Então, nós escolhemos as nossas provas antes de reencarnar, sim.
Sim. Qual é o objetivo nosso aqui? É o aperfeiçoamento moral. Então, como que isso se dá? Através de aulas, as aulas da vida. Então, eu demonstro meu conhecimento através dessas situações que vão me ocorrendo e como eu me comporto diante disso, né? Nós estamos aí com a pandemia, nós estamos com uma possível guerra com a Rússia lá na Europa, nós estamos vivendo essas situações, nós estamos vivendo uma outra onda de Covid. E, no entanto, há um tempo atrás, é quarentena, 40 dias. Só que esses 40 dias não acabam. Mas por que não acaba, Dil? Nós queremos acabar? As nossas ações são em prol de controlar essa situação ou não? Nós estamos com Jesus no nosso barco ou não? Então tá aí a nossa programação que nós sabemos que trazemos e a questão toda é como nós estamos atravessando esse momento. Então cada um de nós vai estar com o barco ou no processo de calmaria ou na tempestade. Ou tem outros que literalmente estão sacudindo o barco, causando todo o turbilhão na vida dele, por rebeldia, por falta de resignação, por falta de gratidão. Também tem isso. Tem gente que está lá na beira do barco, sacudindo o barco. E aí? Né? Essa que é a questão. Nós estamos sendo desafiados a ver o nível de medo e o nível de confiança que nós temos em Deus. Porque o medo não é ruim. O medo não é ruim. Quando eu atravesso a rua, o medo de ser atropelado faz com que eu tenha prudência. Quando eu pego uma faca muito afiada, medo de cortar o dedo, eu uso a faca com prudência. Não é assim? Então, medo não é ruim. A questão do medo é quando ele nos paralisou. Opa! Esse medo é ruim, tá? Esse medo não é bom. Então, diante das tribulações da vida, e nessa passagem que nós estamos vivendo agora, qual a situação que está dentro de mim? É de medo ou é de confiança em Deus? Que sentimento está me animando nesse momento? Porque nós vimos que os apóstolos, mesmo estando com Jesus, eles tiveram medo. É natural o instinto de sobrevivência diante de uma coisa dessa. O ser humano, ele passe por conflito, é natural. Tudo isso é natural porque nós estamos num processo de aprendizado, né? Mas e o nosso testemunho? Nós estamos dando um testemunho de medo ou de confiança em Deus? Jesus estava dentro do barco. Vocês acham que o barco sacolejando daquele jeito, ele estava indiferente àquilo? Não, claro que não. Gente, quem já viajou de avião, em alguns momentos você passa às vezes, né, e tem as turbulências. Só que a turbulência não é perigosa. É raro ter um problema por conta da turbulência. Não é o problema. O problema todo que tem pessoas, quando passa pelaquela turbulência, ela se desespera, se desequilibra. E aí vem a crise do medo. Então os apóstolos, naquele momento, eles tiveram medo e eles deixaram a confiança em Jesus, os ensinamentos de Jesus, os exemplos que Jesus deu. Eles simplesmente esqueceram. Eles ficaram cegos. A amígdala é uma pequena coisinha que tem aqui dentro da nossa cabeça,
pequenininha assim. Eles dizem que houve um sequestro quando você teve uma crise de medo. E nós vamos ver que as pessoas falam assim, menina, eu fiquei com tanto medo que eu fiquei meio que cega, eu não raciocinava. Realmente, a amígdala causa isso. A pessoa simplesmente não para pensar. Ela fica só focada na situação ali e não para um minutinho para... Opa, todo problema tem solução. Se não tiver solução nessa, em outra encarnação, mas todo tem. Todo problema tem. Então, o que eles demonstraram quando eles se desesperaram? Falta de confiança. A confiança, ela tem que se apoiar em algo. Por que eu creio em Deus? Qual é o meu nível de confiança em Deus? Qual é o meu nível de confiança? Tem um ponto de Umbanda que diz assim, eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. Ué, estava chovendo, estava relampeando, mas o céu estava azul. Então aonde que estava aquela chuva e aquela tempestade? Dentro da criatura. Então muitas das vezes em torno de nós não tem problema, mas somos nós o problema. Somos nós os causadores da tempestade, do desequilíbrio. Somos nós. Então nós temos que trabalhar essa situação. A pessoa quando tem uma crise de pânico, normalmente ela diz que a sensação é de morte, que ela sabe que a sensação que parece que ela vai morrer. Só que toda crise de pânico, ela dura muito pouco. Talvez o que? Uns 20 minutos, 25 minutos. Ela é pequena, mas para quem está passando, ela é interminável. Mas eu estou dentro da minha casa, eu estou protegida. Por que eu me deixei levar por esse turbilhão na minha cabeça, que roubou a minha sanidade, que roubou a minha confiança, que roubou a minha fé? É o pânico, né? É o pânico. E a gente tem que trabalhar muito isso, porque nesse momento, as dificuldades têm nos roubado o nosso foco em Deus, o nosso foco em Jesus, nos amigos espirituais. Nós esquecemos que Jesus nos disse, não vos deixarei, nem vos abandonarei. Então eu não estou sozinho nisso, Dila? Não, ninguém está sozinho. A questão toda é que nós não olhamos para os ensinamentos do Cristo, não lembramos dos ensinamentos do Cristo, não confiamos que Ele esteja conosco. Em todas as aulas difíceis, Ele está sempre conosco, o tempo todo. Você imagina um peixe dentro de um aquário. O peixe faz assim, ele engoliu a água, opa, então tem água aqui dentro e tem água aqui fora. Então somos nós. Nós estamos envoltos a Deus e temos Deus dentro de nós. Só que diante desse momento, a cegueira não me permite. Opa, eu tenho que vislumbrar aqui uma solução, uma luz para sair disso. E olha que não é preciso muito não. Para um cômodo, igual o meu aqui agora, só tem uma lâmpada acesa. Uma lâmpada acesa. Um cômodo de 20 metros quadrados. Uma lâmpada. Então não é muito. Então uma luz faz toda a diferença. Uma pequena luz faz toda a diferença. Então quando ocorrem certas aulas difíceis, em que nós ficamos assim atordoados, o que pede a espiritualidade? Para, respira, silencia a alma, silencia a mente, silencia.
para ouvir a mim, para ouvir as mensagens de Deus, para ouvir a intuição, para se abrir para a solução. Há pessoas que diante dos problemas só veem as dificuldades. O que essa situação quer me ensinar? O que eu posso aprender com isso? O que eu tenho que fazer para que isso não se repita? Nós temos que parar para pensar. Porque Deus é só solução. Deus é só solução. O tempo todo Ele é solução. Outra situação muito interessante, nessa situação da travessia, do barco que sacode, é que a criatura humana, diante das dificuldades, ela tende a perder algo precioso, que é a esperança. A esperança. A esperança é que lá na frente tem uma solução, que lá na frente eu vou encontrar alguém, que lá na frente eu tenho condição de reverter esse quadro que eu estou nesse momento. Ele perde a esperança. E no que ele perde a esperança, ele para de fazer perguntas. Porque não é assim, tá tudo ruim, não. Opa, o que eu posso fazer nesse momento? Quem eu posso procurar que pode me ajudar nesse momento? Deus, me ajuda, me orienta, coloca no meu caminho alguém que possa me ajudar, me orientar, que já viveu uma coisa semelhante e que possa me dar um empurrão nessa situação. As pessoas normalmente procuram outras pessoas. Primeiro nós temos que procurar Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os amigos espirituais. A primeira coisa, respira. Pai querido, me encontro nesse momento em aflição. Conceda-me a luz da razão, conceda-me uma palavra amiga, conceda-me a força, a coragem, a humildade para resolver isso. Opa! Orei, então parei, clareei a minha mente e agora eu vou buscar solução, tá? Então Deus, Ele é a solução o tempo todo, Ele te oferece solução o tempo todo. É uma pessoa, é uma mensagem, é um telefonema, é solução. É abrir mesmo e falar para as pessoas, olha, eu estou vivendo isso, você tem como me ajudar? Né? O barco da nossa vida tem um dirigente, gente. Tem. Jesus falou que nenhuma ovelha que o Pai confiou a ele se perderia. Então existe um regente. Ele é regente do orbe. Antes de o mundo ser, o era. Então quer dizer, antes da formação desse globo, todo o processo que ele passou, Jesus já existia. Essa equipe espiritual já existia. E já estava trabalhando em prol disso. Então, nós estamos sozinhos e abandonados nesse processo? De jeito nenhum. Nós temos protetores espirituais, nós temos os nossos amigos espirituais, que são níveis diferentes. O protetor vem com uma obrigação de pai, de nos orientar. Os amigos espirituais são os afins, são os espíritos que têm carinho conosco, que já conviveram conosco em processos evolutivos e estão sempre junto, orientando, intuindo, colocando pessoas no nosso caminho que possam nos ajudar. Só que, quando eu entro no loop do medo, eu não consigo pensar com clareza igual eu estou pensando aqui agora. Porque nós somos bons para dar conselho para os outros, né? Mas na hora das nossas dificuldades, aí nós ficamos enroladinhos, né? Então é nessa hora que a gente tem que olhar de longe o que eu diria para a pessoa que está passando por essa situação. O que eu falaria para ele, para ela? Entendeu? Aí você tira a emoção da situação. Você tirou a emoção do coitadinho, do difícil, do sofrimento, do abandono, essas coisas todas, que é característica do ser humano quando está passando por um momento difícil. É isso.
Tem uma historinha que diz assim, um grupo de alunos tinham ido no Rio de Janeiro e eles estavam atravessando de barco, de balsa, né, a Rio-Niterói, né? Aquela passagem ali, Rio-Niterói. E no decorrer do caminho, houve uma certa chuva, umas dificuldades lá, e a professora juntou todos os alunos num canto para que controlasse a situação, porque aquela travessia não é tão longa. E uma menininha, aparentemente, não estava nem aí. Aí ela se aproximou da menina e falou assim, você não quer ficar com seus colegas? O pessoal está um pouquinho preocupado, os meninos estão um pouquinho agitados. Você não está com medo não, minha filha? Ela falou, não. Aí a professora falou assim, mas como não? Aí ela falou assim, meu pai que te conduziu no barco. Meu pai está conduzindo o barco. Meu pai está conduzindo o barco. Isso gera uma confiança muito grande. Então, quem está dirigindo as nossas vidas é Deus, gente. Então, nós temos que parar aí. E se você acha que você está sozinho, então convida Jesus para entrar no seu barco. Mestre, olha, estou passando por isso. Se comigo, me orienta. Cultiva essa confiança, cultiva isso dentro do coração. Porque eles tremeram de medo na hora lá da dificuldade, né? Que é natural, nós temos instinto de sobrevivência. Quando nós estamos expostos a perigo, o instinto grita mais alto, até porque nós temos que preservar a nossa vida para o nosso processo evolutivo. Então é natural. Então, mas Deus, Ele age nas nossas vidas. Mas Ele espera que cada um faça a sua parte. A questão é nós. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Ou estamos querendo que alguém reme o nosso barco? Porque tem gente que acha que Deus vai remar o nosso barco. Ele acha que Deus vai conduzir. Não! Deus está contigo. Mas a tua parte é a tua parte. Então, quando a pessoa está nos momentos difíceis, que ela acha que ela está sozinha, na verdade ela está sob grande companhia espiritual, amparando para que ela possa superar aquele obstáculo e chegar a outra margem. A outra margem, que é a margem da solução. Você pode ver que quando você toma uma atitude que está dentro da lei de Deus, está de conforme com as coisas de Deus, e você faz aquilo, você volta para casa. Ai, uau, eu consegui. Você sente orgulho, nossa, eu superei isso, entendeu? Então, diante disso tudo, o que eu tenho que fazer? Confiar. A fé é apoiar-se. Então, aonde eu apoio a minha fé? No conhecimento, na justiça, no amor, na misericórdia de Deus. Porque eu não estou abandonada. Então, aí eu deposito a minha fé. Né? Então, essa questão é uma questão séria. Por que ela é séria? Porque confiar em Deus demanda relacionamento. Quando Jesus estava ajoelhado no horto, que ele sabia que ele ia passar por aquilo tudo, pela crucificação, ele está ajoelhado, ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Ah, mas para isso eu vim. Faça a sua vontade, não a minha. Mas por que nós sofremos, Gila? Duas coisinhas, lá no Evangelho. Resignação e obediência. A resignação é o consentimento do seu coração. E a obediência é o consentimento da razão. Então, quando eu tenho esse equilíbrio, eu passo pelas situações sabendo que Deus não é injusto, que Ele não está me punindo, que Ele está me corrigindo, tá? Que eu tenho que obedecer às leis de Deus. As leis dos homens regem as nossas realidades materiais,
Sim, só que a lei de Deus está aqui. É ela o meu objetivo. Se as leis dos homens não comungam com a de Deus, opa, eu tenho que comungar com a lei de Deus. Eu tenho que comungar com a lei de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se as leis não estão em conflito com isso, opa, quem eu vou seguir? Homens ou Deus? Eu tenho que seguir a Deus. Eu tenho que seguir a Deus. Eu tenho que buscar essa fidelidade, eu tenho que demonstrar fidelidade a Deus. Que é por isso que João fala em Apocalipse, Deus é fiel. E nós? Essa que é a questão. Como nós somos dúbios, ora confiamos, ora não confiamos, ora nos portamos, ora não, quando não nos interessa, nós não nos portamos assim, o que ocorre? Eu não sou confiável, eu vou confiar em alguém? Eu digo uma coisa e faço outra. Será que ele também não vai fazer? É aí que é a questão. Então, essa que é a dificuldade. Então, fica a dúvida. Fica a dúvida. Por isso que ele diz, Deus é fiel. Então, que a gente possa trabalhar essa fidelidade, essa intimidade com Deus, né? Através da oração. Porque orar, gente, orar gera paz. Orar te traz para o momento. A pessoa ansiosa, ela quer viver o futuro. Ou ela se perde no passado. Porque antigamente, porque era assim. Não, nós estamos no dia de hoje, 2022, tá? Então é outra realidade. Qual a minha realidade hoje? Pandemia. Nova cepa aí, rodando aí, contaminando todo mundo. Qual a realidade? Uma possível guerra lá na Europa. Qual é a realidade do Brasil? Um momento difícil de eleição. A última eleição foi trágica, gente. Amizade, família, tudo separado. Porque as pessoas seguiram pessoas, esqueceram de seguir a Deus. Quem não une, separa. E quem separa não tem visto a mim. Opa! Ué, você tem seu candidato, outro tem seu candidato. E por que entre uma coisa que é divina, que é a amizade, a fraternidade, o respeito, a tolerância, você optou por gente, por homem que é falível? A lei de Deus, gente. Nós não podemos negar a lei de Deus. A lei de Deus está em tudo, permeia tudo. Então, ele vai acalmar a nossa tempestade? Sim. Vai, com certeza. Permita que Deus acalme a nossa tempestade. O barco está aí. Vamos acalmar o nosso barco, a nossa tempestade. Vamos acalmar. Porque muitas pessoas, muitas vezes, falam assim, eu quero viver em paz. Mas ela gera guerra, ela gera um inferno onde ela chega. Mas que paz é essa? Ela tem que estar em paz aqui. Aqui. Eu quero a paz do mundo. Não, a paz do mundo começa aqui. 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 Essa é a paz. Vamos trabalhar disso. Então, espera receber a paz sem não trabalhar em prol da paz. Então, nós temos que, nesse momento de crise, de tempestade, de barco sacudindo, é ter confiança, substituir o medo pela confiança, substituir o medo pela fé e se inspirar em Deus. Se inspirar sempre em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que deu-nos exemplos, que mostrou, que falou, o tempo todo, e até hoje, né? E não tem atalho, gente, com Deus não tem atalho, vai fazer a travessia, nós viemos para isso. Você coloca um filho no colégio, ele entra na primeira série, né? Aí você joga ele para o 2º grau, não,
Ele não tem condição nem capacidade. Ele tem que ir queimando as etapas até chegar no 2º grau. E aí sim ele fazer a escolha da profissão e ir mais adiante. Esse é o nosso processo. Deus é puro amor. Deus é puro amor. É puro amor. Então, nesse momento em que o medo, a dúvida, a desconfiança tem minado os relacionamentos, lembra do amor de Deus. Lembra de Jesus. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Diante das tormentas da sua vida, diante das dificuldades, que você olha em volta e fala assim, não, mas está tudo ruim. Não, está tudo certo. Deus faz alguma coisa errada? Claro que não, Ele é perfeito em todos os sentidos. Mas Deus está vendo isso? Com certeza. Vai lá no livro dos Espíritos para ver os atributos de Deus. Vai lá na Gênesis, você vai ver os atributos de Deus. Lê o 1º capítulo da Gênesis, que tem Deus, e vai entender a grandiosidade de Deus. Jesus chama, vinde a mim. Ele chamou, gente, entra no barco, porque eu vou estar no barco com você. Vai estar difícil, vai sacudir, mas eu vou estar com você. Confie em mim. Confie que eu vou estar com você. E todas as ondas, só que ele alerta. Nós somos frutos de nós mesmos, cada um segundo as suas obras. Então vamos obrar em prol de Deus, em prol dos amigos, os protetores espirituais que estão sempre nos orientando, nos amparando, para que a gente possa gerar através de nós e dentro de nós recursos, condições, acalmar essa tempestade. Acalma a tua alma. Acalma a tua alma. E nesse momento, quando a gente pacifica, tudo em torno da gente muda. Por quê? Por quê? Porque nós mudamos. Aí eu mudo meu modo de ver. Eu mudo meu modo de agir. E aí as coisas em volta se acomodam. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda entendimento, nos conceda paz. Mesmo que muitas das vezes o barco esteja assim, isso não quer dizer que eu não esteja em paz. Tá atribulados, sim, que é o processo evolutivo, mas não angustiado, porque a angústia é falta de fé, falta de confiança na misericórdia de Deus. Então a tribulação está normal, né? É um planeta de prova e expiação. Então essas coisas vão se dar. Mas que tenhamos a paz. Francisco de Assis, ele tem toda aquela oração. O que ele pede? Senhor, fazer de mim instrumento de paz, instrumento de amor, de compaixão, de perdão. Então, nesse momento que o barco está agitando, faça esse exercício. Lembra do Francisco. O que Francisco falava? Da paz. Então, a gente vai lembrar muito dessas coisas todas e trabalhar a humildade e resignação dentro dos nossos corações. Aí, a travessia, por mais difícil, por mais tormentosa que seja, nós vamos passar sempre voltado para o nosso objetivo. É a outra, é a margem de lá. É aquela margem que nós temos que ir. É aquela margem que me interessa. E aí nós vamos vencer. Que a paz de Jesus envolva a todos, que possamos acalmar a tempestade interior e que possamos permanecer com Jesus sempre no barco das nossas vidas, porque Ele sim é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. Que possamos agregar nos nossos corações esses conhecimentos para que nós, diante das nossas dificuldades, tenhamos paz em Jesus. Que a paz seja com todos. Muito prazer,
Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos e até breve.